Seja bem-vindo, torcedor da Sprint Race Brasil, ao Autódromo de Interlagos, onde hoje vamos dando início à segunda metade da temporada de 2016, com uma novidade na história já de 5 anos da Sprint Race Brasil, a corrida dos convidados. Temos grandes nomes do automobilismo brasileiro na pista, formando duplas e trios com esses pilotos aí, com os pilotos que largam para a primeira corrida. A pole position é do Jorge Martelli, que tem ao seu lado, na primeira fila do grid, o Pedro Boesel. Na segunda fila vão largando o Guido Cota e o Lucas Pérez. Na terceira fila, nós temos o Alexandre Navarro e o Vinícius Margiotta. A quarta fila, trazendo na sétima posição o Cláudio Buschmann. Veja só, vários pilotos da categoria GP, 5 carros da categoria GP, entre os 7 primeiros do grid. A oitava posição é do Juninho Berlanda, líder do campeonato. Em nono vai largando o Luca Milani. O 10º é o Fausto De Luca. Em 11º, Rafael Campos. O 12º é o Ezio Vicchiesi. E o 13º é o Gerson Campos. São esses os pilotos que vão largando para a primeira das 3 corridas da quinta etapa de 2016. Os pilotos que têm inscrição individual e também as duplas, trazendo para junto de si nesta etapa grandes nomes do automobilismo brasileiro que nós vamos apresentar para você ao longo da nossa transmissão de hoje. Você viu como saiu bem na largada o Jorge Martelli, vai mantendo a liderança da prova com o carro número 87. Ali em segundo, o carro número 8, vem o Pedro Boesel, boa disputa. Ali no pelotão intermediário, todo mundo buscando espaço no S do Senna, segue lá na liderança o carro do Jorge Martelli. Todo mundo passando sem maiores problemas também pelas 3 primeiras curvas da corrida e lá na entrada da reta oposta. Rapaziada vem inspirada, já formando linha quádrupla na busca por posições. Martelli é o primeiro colocado, em segundo vem o Pedro Boesel, a terceira posição é do Lucas Pérez. Quem é que vem para ser quarto? Olha aí com o carro número 77, o Luca Milani, vai atacando a posição do Juninho Berlanda. Juninho Berlanda, que é o líder do campeonato, vem na quarta posição. Milani é o quinto, Guido Cota é o sexto colocado. Na sétima posição vai aparecendo o Alexandre Navarro. O oitavo colocado é o Gerson Campos. Cláudio Buschmann vem em nono. Em décimo, Vinícius Margiotta, depois o Rafael Campos, o Fausto De Luca e o Ezio Vicchiesi. Veja lá a disputa pela liderança, vem quente desde o início da corrida. Jorge Martelli, Pedro Boesel, Lucas Pérez, Martelli de Santa Catarina, o Boesel e o Pérez do Paraná. Na quarta posição vem ali o Berlanda. Um começo de prova bastante movimentado em todos os pelotões. Veja aí Rafael Campos fechando uma fila. Logo atrás do Vinícius Margiotta e também do Gerson Campos. E ali tem disputa pelo quarto lugar. Vem pra cima Luca Milani para tomar a posição do Juninho Berlanda. Eles que disputam diretamente a liderança do campeonato. O Milani levando a melhor sobre o Berlanda. Veja aí, Gerson Campos, carro número 82. Gerson Campos, que é parceiro do Cássio Cortes, na dupla que traz como convidado especial para esta etapa o Alexandre Barros. E olha o Lucas Pérez, armando o bote para cima do Boesel. Quem vai se dar melhor? Boesel, Martelli, Pérez, todos eles juntos no S do Senna, na disputa pela primeira posição. Lembrando que Jorge Martelli e o Lucas Pérez são pilotos da categoria GP, enquanto Pedro Boesel, que estreia na Sprint Race Brasil, é piloto da categoria Pro. Boesel vai tentando armar o bote para cima do líder Martelli. Veja só como eles praticamente emparelham. Na reta oposta, Martelli tem um pouquinho de dianteira, mas faz o mergulho Pedro Boesel para ser o líder da prova. Martelli é o segundo, tentou acompanhar a manobra o Lucas Pérez, se manteve na terceira posição. E aí o Berlanda, recuperando o quarto lugar em cima do Luca Milani. Juninho Berlanda é o quarto, Luca Milani é o quinto, Guido Cota é o sexto. Vem lá pela sétima posição o Alexandre Navarro, o oitavo colocado é o Gerson Campos. E vamos revendo aí. Olha só, teve a ultrapassagem. Opa, e o chega para lá do Rafael Campos no Alexandre Navarro. Acabou rodando o Rafael Campos na descida do lago. Pedro Boesel, Jorge Martelli e Lucas Pérez, os 3 nesta imagem para você. Logo mais atrás, Juninho Berlanda e Luca Milani completando as 5 primeiras posições. É o início da primeira de 3 provas que compõem esta quinta etapa da Sprint Race Brasil. Milani por fora, no bico de pato, bonito, tentou armar o bote para a descida do mergulho, acabou colocando as duas da esquerda na terra, trouxe de volta. Ainda vem na disputa pelo quarto lugar. Lucas Pérez vem tentando o vácuo ali no carro do vice-líder da prova, que é o Jorge Martelli de Santa Catarina. Enquanto isso, o líder Pedro Boesel vai abrindo um pouquinho lá na frente. Martelli e Pérez disputando também a liderança da categoria GP.
Olha só, vai um pouquinho mais lá dentro o Martelli. Faz um traçado mais defensivo e também de ataque, porque armou o bote, tomou o vácuo do carro do Pedro Boesel, colocou por dentro e reassumiu a primeira posição. O Lucas Pérez por fora veio para ser o segundo. Bela manobra do Lucas Pérez por fora para assumir a segunda posição. Enquanto aí temos mais um capítulo do duelo. Berlanda e Milani, o toque entre eles. Na descida do S do Senna, você vai acompanhando tudo isso da câmera on-board do Luca Milani, que é o vice-líder do campeonato da Sprint Race. O Lucas Pérez, que vem para cima do Martelli, colocou por dentro, ao fim da oposta, Lucas Pérez, para ser o líder da corrida, foi lá fora o Martelli. Pode se dar bem também o Pedro Boesel, na segunda tomada do lado, já acelerando em direção ao Laranjinha. Estabelece a segunda posição Jorge Martelli. Pedro Boesel vem para cima. Lucas Pérez, que tem dupla com o pai dele, com o Marcos Pérez, é o líder da corrida, é o líder também da categoria GP. Eles vão ter como parceiro Gustavo Martins, que foi o primeiro campeão da história da Sprint Race. E agora você toma carona no carro do Pedro Boesel. Pedro Boesel, que vem pela terceira posição. Luca Milani já fazendo uma tomada um pouco mais aberta ali para tentar atacar a quarta posição do Berlanda lá no Pinheirinho, quase o toque lateral entre eles. Se mantiver a linha interna pode se dar bem lá no Bico de Pato, mas o Berlanda reage, coloca o carro à frente e vai na quarta posição, ele que é líder do campeonato. Aí você tem Berlanda, Milani, Guido Cota e Gerson Campos já na sétima posição. Na saída do mergulho, Luca Milani vai atacando a posição do Berlanda. Faz uma saída de mergulho um pouquinho mais econômica. Em termos de traçado, enfoca um pouquinho a tomada da junção e o Milani pode colocar por dentro. É o que ele vai tentando fazer. Agora é ver quem consegue fazer render melhor o motor de 260 cavalos do carro da Sprint Race Brasil para a subida do café. Lucas Pérez completando mais uma volta na liderança da prova. Vem o Jorge Martelli para cima dele, atacando por fora para tentar de novo a primeira posição. Pedro Boesel acompanha de camarote. Martelli por fora, Pérez por dentro. O Pérez esparrama um pouquinho. Deixa sem ação ali o Jorge Martelli, enquanto o Luca Milani vem de novo lado a lado com o Juninho Berlanda, por dentro o Berlanda deixou para frear um pouquinho mais tarde, estabeleceu a quarta posição, ele não tem refresco, ele procura no espelho retrovisor e ele vê praticamente os olhos do Luca Milani. Gerson Campos lá ao fundo com o carro prateado já vem em sexto. Olha só, tem o Berlanda ali em primeiro plano, recebendo pressão do Milani, o Gerson Campos em sexto, o Guido Cota em sétimo, o Vinícius Margiotta em oitavo, e é brincadeira, ou melhor, não é brincadeira, é coisa séria, o que vem evoluindo no campeonato da Sprint Race, esse garoto Vinícius Margiotta, ele que vem na disputa pelo título da categoria GP. Aí Pedro Boesel, acompanhando a disputa pela liderança. Pedro Boesel tem o carro número 8. À frente dele o Jorge Martelli. À frente do Martelli o Lucas Pérez, que é o líder da corrida. Daqui a pouco nós vamos acompanhar a corrida dos convidados de grandes nomes do automobilismo brasileiro, também da moto velocidade, que vieram para a pista da Sprint Race para brilhantar ainda mais o espetáculo nesta que é mais uma das novidades da Sprint Race Brasil. Ali você tem o carro do Luca Milani. Cadê o Berlanda, que não aparece na imagem? Passa o Gerson Campos, aí está o Guido Cota, leva junto dele o Vinícius Margiotta e nada de aparecer na imagem o Juninho Berlanda, que é o líder do campeonato. Lucas Pérez vem complementando mais uma volta na liderança, ataca por todos os lados o Martelli, vai tentar agora o mergulho por dentro, fecha a porta para ele o Lucas Pérez. Pedro Boesel, muito próximo, em terceiro, vem acompanhando a disputa. Quem é o quarto? Está aí o Luca Milani, carro número 77, na quarta posição. O quinto é o Gerson Campos, a briga pelo sexto lugar entre o Guido Cota e o Vinícius Margiotta. Mais uma vez você vai de carona com o Pedro Boesel, terceiro colocado na prova, líder da categoria Pro. Pode estar acelerando para uma estreia com vitória na categoria Pro, o Pedro Boesel, que é sobrinho do Raul Boesel. Ex-piloto de Fórmula 1 e de Fórmula Indy, Raul Boesel, mantendo seu sobrenome no automobilismo através da atuação do Pedro. Aí o Margiotta, sempre muito próximo do carro número 23 do Guido Cota. Vamos de novo lá com o Pedro Boesel, que acompanha no mais absoluto camarote a briga pela liderança nesta primeira prova da quinta etapa da Sprint Race Brasil. Mergulho Boesel para cima do Martelli. Pode se dar bem na briga pelo segundo lugar. Por fora, Pedro Boesel, para ser de novo o segundo colocado. À frente dele agora apenas o carro do Lucas Pérez. Martelli tenta dar o troco na subida para o Bico de Pato. Abre um pouquinho o Boesel.
fecha a porta pro Martelli. Eles vão juntos, separados por absolutamente nada, pela pista de Interlagos. Lucas Pérez tem a liderança geral da prova, tem a liderança da categoria GP. Pedro Boesel, segundo na prova, é o líder da categoria Pro. Jorge Martelli, o terceiro na geral, aí está ele, é o segundo colocado na GP. Depois em quarto vai aparecer o Luca Milani, que tem a segunda posição da categoria Pro. Aí você vai acompanhando mais uma vez o trabalho de pilotagem do Gerson Campos. Gerson Campos, que na dupla com o Cássio Cortes, não só vem na pilotagem do carro número 82 da Sprint Race Brasil, como trazendo da internet para televisão o sucesso do Acelerados, acumulando bastante quilometragem de pista com o programa Acelerados. Você viu como veio o Martelli para cima do Pedro Boesel, mergulhando, deixando para frear na terça-feira depois da corrida, para recuperar a segunda posição o Jorge Martelli. Pedro Boesel caindo aí para a terceira colocação. Você vai de carona com ele pela reta oposta. Lucas Pérez, o líder, assume já a linha totalmente defensiva, lá pelo lado de dentro. Fica até um pouco sem tomada para a primeira perna da descida do lago. Leva a reboque junto dele o carro número 87 do catarinense Jorge Martelli. E nada definido na pista de Interlagos no que diz respeito à vitória nesta primeira corrida, primeira de 3, na quinta etapa da Sprint Race Brasil 2016. Desgarrou Lucas Pérez. No finalzinho da corrida foi lá fora o Lucas Pérez. Passou por ele o Jorge Martelli. Vai passando também o Pedro Boesel. Na frenagem para a primeira do S de baixa, o Lucas Pérez, que tinha a liderança geral, que tinha a liderança da categoria GP. Na última volta de prova, vai caindo para o terceiro lugar. Tem pouco tempo para buscar uma recuperação. Vem ali o Luca Milani em quarto, vem o Gerson Campos em quinto. Jorge Martelli vai acelerando lá na saída do mergulho. Você acompanhando todo o primeiro pelotão na carona da câmera do carro do Luca Milani. Já tomando a junção, vem o Milani pra cima do Pérez, mergulhou para ser terceiro na geral. Mantém o segundo lugar na Pro e ainda tem algumas centenas de metros para buscar a vitória na Pro, que por enquanto é do estreante Pedro Boesel. Eles vão na subida do café. Jorge Martelli tem pela frente apenas mais uma curva, a curva da vitória, que nesse instante vai ser mais curva da vitória do que nunca. Já vem pronto para receber bandeira quadriculada branca e preta. De Santa Catarina está ele, Jorge Martelli, a primeira dele na Sprint Race Brasil. Passa na segunda posição Pedro Boesel, fica com a vitória na categoria Pro. Logo na estreia, Martelli e Boesel são os dois primeiros, Lucas Pérez é o terceiro, Luca Milani é o quarto, Vinícius Margiota é o quinto, Guido Cota é o sexto, Gerson Campos é o sétimo, Fausto De Luca é o oitavo, Cláudio Buschmann é o nono colocado, Iésio Vicchiesi completando o grupo dos 10 primeiros. A festa maior é desse aí, é do Jorge Martelli, que recebe ali o cumprimento do Cal Machado, recebendo o cumprimento do Berlanda também. O momento é todo dele, Jorge Martelli, a primeira dele na Sprint Race Brasil. Aí o Lucas Pérez sentiu o gostinho da vitória, escapou na última volta e o pódio da categoria Pro com Pedro Boesel, Luca Milani e Guido Cota. E aí então, Boesel, estreando na categoria e já com pódio, conta aqui pra gente. Foi legal. Na verdade eu recebi um convite na sexta, eu estava trabalhando, o Thiago me ligou, enfim, então foi legal para conhecer a categoria, acho que está super organizada. Os carros são bem legais de dirigir e foi bacana, foi uma corrida super disputada e foi legal levar a vitória na primeira corrida aqui. Luca Milani, e aí, esse segundo lugar já dá para brigar pelo campeonato? Dá sim, a gente já vinha brigando desde a primeira etapa e graças a Deus deu tudo certo nessa primeira corrida. Os treinos não foram muito legais, mas na corrida veio a disputa com o Juninho Berlanda, que está entre primeiro e segundo. Eu não sei como está a posição agora no campeonato. Foi bem leal, foi bem legal. E no finalzinho conseguimos chegar no pelotão da frente ali. Mas foi legal, deu um segundo colocado aqui na categoria Pro. E vamos para amanhã para ver se o campeonato é nosso. Continuar brigando aí até o final. E aí, Jorge Martelli, conta pra gente como que foi a sua vitória de hoje? Então, hoje a minha vitória foi a primeira da categoria aí que eu comecei a andar esse ano. Então estou muito emocionado ainda, não caiu a ficha, mas devo também aos meus parceiros Cal Machado e Ricardo Zonta, tive um grande aprendizado com eles. E estamos aí, agora é subir no pódio em lugar mais alto, pegar o troféu e comemorar.
Lucas, como é perder a vitória na última volta aqui no Autódromo de Interlagos? Pô, não é nada legal, né? Eu vim assumir a liderança, acho que na segunda ou terceira volta, vim liderando a corrida inteira, mas sempre tomando pressão, todas as voltas, todas as curvas eu fazia defendendo, estou fazendo tomada por dentro, freando antes. Os pneus esquentaram bastante e aí na última volta eu fui defender na freada do laranjinha, freiei, o carro desequilibrou, o Martelli colocou por dentro, não consegui mais defender e cheguei a cair para quarto, mas consegui recuperar a posição e terminar em terceiro. E chega o momento da grande novidade da etapa, a corrida dos convidados. Veja aí, Ricardo Zonta. Você tem a imagem da preparação do Guilherme Salas, que já foi campeão na Sprint Race. Veja ali, Luiz Razia, também ex-piloto de Fórmula 1, Gustavo Martins, que é exemplo do Razia. Disputa a Copa Petrobras de Marcas. Aí está o Gaetano de Mauro, que também já foi campeão da Sprint Race Brasil. Os pilotos convidados da etapa são o Ricardo Zonta, o Gabriel Casagrande, Gustavo Martins, Renan Guerra, Pietro Rimbano, Luiz Razia, Alexandre Barros, Vicente Origi, Flavinho Lisboa, Djalma Fogaça, Gaetano de Mauro, Guilherme Salas e Júlio Campos. Veja ali, Djalma Fogaça vinha conversando com o Thiago Marques, que é o criador e promotor da Sprint Race Brasil. Tá aí Alexandre Barros, piloto de moto velocidade, de volta ao automobilismo. Toda a compenetração, toda a concentração do Gabriel Casagrande. E aí nós temos a volta de apresentação da prova dos convidados. A pole position é de Ricardo Zonta. Gabriel Casagrande forma com ele a primeira fila do grid. Segunda fila nós vamos encontrar Gustavo Martins e Renan Guerra. Na terceira fila, o Pietro Rimbano, o atual campeão, e o Luiz Razia. Na quarta fila, Alexandre Barros, o Alex Barros é quem larga em sétimo lugar. O oitavo colocado é o Vicente Origi. O nono é o Flávio Lisboa. O décimo é Djalma Fogaça. O 11º é Gaetano de Mauro. O 12º é o Guilherme Salas. E o 13º é o Júlio Campos. E tá mal de pescar a Sprint Race Brasil, hein? Ali você viu o belíssimo exemplar do El Camino, ano 1959, do acervo do Tarso Marques, o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, que era quem vinha dirigindo o Pace Car. Atrás dele o piloto do Safety Car, o Marcelo Gomes, e atrás do Marcelo Gomes, os 13 pilotos que vão para a disputa da prova de convidados. Nós vamos de carona com o Renan Guerra na quarta posição. O Safety Car vai tirar o time de campo e entrou Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande, os dois têm a primeira fila do grid. Está dada a largada, espalha o pelotão na reta principal do Autódromo de Interlagos. Ricardo Zonta já assume a linha interna da pista, vem para tentar defender sua primeira posição. Gabriel Casagrande, carro número 8, é o segundo colocado. Em terceiro nós temos ali o Gustavo Martins, que foi o primeiro campeão da Sprint Race. Vai de carona com Alex Barros pelo S do Senna nessa primeira volta. Passa ali pela direita do Alex. O Luiz Razia foi lá fora, o Gaetano de Mauro trouxe de volta. Trouxe para cima aqui do carro do Júlio Campos. Agora vamos com a carona do Guilherme Salas, que já vai buscando posição ali no primeiro pelotão. E olha como já vem o Gustavo Martins para cima do Gabriel Casagrande. Para tentar a segunda posição, Ricardo Zonta vai abrindo vantagem na liderança da prova. Veja ali o carro número 7 para o Pietro Rimbano, que foi o campeão da Sprint Race na temporada de 2015. Ricardo Zonta é o primeiro, Gabriel Casagrande é o segundo. Os dois são pilotos da Stock Car. O terceiro é Gustavo Martins, piloto da Copa Petrobras de Marcas, na quarta posição. Também da Copa Petrobras de Marcas nós temos o Renan Guerra. Ali o Zonta já perdeu toda a vantagem que ele tinha em relação ao Casagrande. Renan Guerra vai dando carona para você. Ele é o quarto colocado na prova. Fez esparramado porque tem gente ali do lado. E é exatamente o Pietro Rimbano quem vai tomando a posição dele. O Luiz Razia tenta também. Veja ali a carenagem verde do carro do Luiz Razia, que é parceiro do Guido Cota. Fica por fora o Renan. Por dentro o Razia. Vai contornando o bico de pato por fora. Boa manobra do Renan, mas o Razia vai sair mais forte. O Razia vem para tomar a posição do Renan Guerra. Ricardo Zonta trazendo a reboque o carro do Gabriel Casagrande. Em terceiro, Gustavo Martins. Quarto colocado, Pietro Rimbano. Veja ali como vem o Júlio Campos. Pra cima do Flávio Lisboa, que foi o campeão da Sprint Race na temporada de 2014. Flavinho Lisboa lado a lado com o Júlio Campos. Fica com a linha externa. É aquela disputa que você vê logo à frente do carro do Guilherme Salas. Guilherme Salas, que também é um piloto da Copa Petrobras de Marcas. O promotor da Sprint Race, o Thiago Marques, também
É um dos nomes fortes do grid da Copa Petrobras de Marcas. Olha ali como vem o Casagrande, tentando por fora, tentando a liderança que é de Ricardo Zonta, duelo paranaense. O Alexandre Barros acabou encontrando pela frente a traseira do carro do Pietro Rimbano. Quem se deu melhor nessa daí foi o Luiz Razia, que passou pelos dois. Veja aí o Alex Barros, logo à frente dele, o carro número 7 do Pietro Rimbano. Alexandre Barros voltando a ter contato com o automobilismo, ele que competiu no Porsche GT3 Cup. Na temporada de 2010, disputou o título até a última etapa com Leonardo Burti, com o Ricardo Rossetti, que acabou sendo campeão daquele ano. E veja aí o carro número 78 do Gustavo Martins, já na vice-liderança da prova. Acabou de fazer a ultrapassagem sobre o Gabriel Casagrande. Zonta é o primeiro, Martins é o segundo e já vem para cima do Zonta. Casagrande em terceiro acompanha. Quarta posição, você vê ali pro Rimbano. Olha aí, por fora o Martins. Por dentro o Casagrande para voltar a ser o segundo colocado. Aí você vê como o Júlio Campos vai recuperando posição em cima do Flavinho Lisboa. Tinha tomado a ultrapassagem, aplicou o X. Ele tem pela frente justamente o carro do Rimbano. E o Casagrande não dá refresco nenhum pro Ricardo Zonta. Vai tentar por dentro agora. Vai tentar por dentro. Emparelha no bico de pato. O toque lateral praticamente entre os dois. Vai lá fora o Zonta. Casagrande é líder e Gustavo Martins assume a segunda posição. Cai para terceiro Ricardo Zonta. Já de volta à disputa o Ricardo Zonta. Veja aí, na terceira colocação, com o carro número 87. O quarto colocado com o carro número 77 é o Renan Guerra, parceiro de Luca Milani. Na quinta posição vai aparecendo o Luiz Razia. Esse é Alexandre Barros. Alexandre Barros de novo nas quatro rodas. Ele que por tantos e tantos anos brilhou nas categorias principais do Mundial de Moto Velocidade. Foram 7 vitórias no Mundial de Motos. Olha aí o Zonta acompanhando uma boa disputa pelo espelho, porque o Gustavo Martins vem para ser segundo e ataca por fora o Renan Guerra. Ataca por fora Renan Guerra para tentar essa segunda posição. Lado a lado com o Martins. Boa manobra do Renan Guerra. Para ser o segundo colocado, o Martins cai para terceiro. Chega para a festa também o Júlio Campos. Júlio Campos disputando esse quarto lugar com o Gustavo Martins. E o Gustavo Martins tentando tomar a terceira posição do Gabriel Casagrande. Agora Campos e Casagrande. Campos por dentro. Eles que são companheiros de equipe na Stock Car, nesse momento vão disputando o terceiro lugar. Júlio Campos assume a terceira posição. O Gabriel Casagrande cai para quarto. O Luiz Razia, da Copa Petrobras de Marcas, é o quinto colocado. Quem é que vem em sexto? Quem é que vem na sexta posição ali? É o Vicente Origi. Vicente Origi, vice-campeão brasileiro de marcas. Aí temos mais uma vez o Pietro Rimbano na disputa dele com o Alexandre Barros. O Alexandre Barros é quem vai dando carona para você. Carro número 87 do líder da prova, Ricardo Zonta. Enquanto o Alexandre Barros mergulha para ganhar a posição de novo. Tá bonita a briga. Já já ele chega ali no primeiro pelotão. Não há diferença entre eles. Ricardo Zonta vem na primeira colocação. Renan Guerra é o segundo colocado. Júlio Campos é o terceiro. Luiz Razia já é o quarto. Já passou pelo Gustavo Martins, que tem a quinta colocação. Ali o carro número 17, você vê, é do Guilherme Salas. O Salas, que vai dando carona para você agora, foi campeão da Sprint Race Brasil na temporada de 2013, formando dupla com o Gaetano de Mauro. Guilherme Salas, da cidade de Jundiaí. Olha lá na entrada da reta como já vem o Gustavo Martins por dentro. O gaúcho Gustavo Martins para tentar a quarta posição, que é do baiano Luiz Razia. Enquanto isso, o Júlio Campos já faturou a segunda posição. O Júlio Campos já deixou para trás o carro do Renan Guerra e é o segundo colocado. Com o carro número 7, você vê o Pietro Rimbano tentando posição do Guilherme Salas. Duelo de campeões da Sprint Race Brasil. Todos os campeões da Sprint Race estão na pista. E aí o Júlio Campos já infernizando a vida do líder Ricardo Zonta. Zonta é o primeiro, Campos é o segundo, Guerra é o terceiro. Eles vêm acelerando em direção à curva do Laranjinha. Júlio Campos vai tentar o mergulho, fecha a porta para ele, Ricardo Zonta. Renan Guerra acompanhando tudo no mais absoluto camarote. Chega para a festa também o Renan. Já vai colocando de lado ali com o Júlio Campos no trecho do miolo. Eles vão contornando ali à esquerda a curva do Pinheirinho. E agora é pé embaixo até a frenagem para a curva do Bico de Pato. Gustavo Martins e o Luiz Razia chegaram também. Os 5 primeiros estão juntos para você. Olha só como já vai lá pelo mergulho o Ricardo Zonta. Vem aqui na sexta posição o Alexandre Barros. Os 5 primeiros estão aí, ó, na mesma imagem. Aparece lá agora o Alexandre Barros em sexto.
E o Gabriel Casagrande caindo para a 7ª posição. Aí você tem Guilherme Salas disputando posição com o Pietro Rimbano. De novo, duelo de campeões da Sprint Race. Vai embora o Rimbano. Vai embora o Rimbano, foi ficando o Salas, enquanto o Campos ataca por fora. Para tentar ser o líder da prova, é dele a liderança. Júlio Campos de Curitiba contra Ricardo Zonta, também de Curitiba. Chegou para a festa o Renan, colocou por dentro para tentar a 2ª posição. No S do Senna vai ter a preferência do traçado Ricardo Zonta. Ele se mantém em segundo, de olho no Júlio Campos. Veja aí, você vai com ele na tentativa de retomar a liderança da prova de convidados, a grande sacada, a grande novidade na temporada 2016 da Sprint Race Brasil. Gustavo Martins e o Renan Guerra vêm lado a lado ali na disputa pelo 3º lugar. É o Renan quem vai levar a vantagem na descida do lago. Aí estão os 5 primeiros para você: Júlio Campos, Ricardo Zonta, Renan Guerra, Gustavo Martins, Luiz Razia. Campos na liderança também não tem vida fácil não. O Zonta vai procurando de um espelho para outro do carro dele, vai praticando um terrorismo psicológico. Nessa briga que vale a liderança, você vai de carona com o Ricardo Zonta. Campeão mundial FIA GT, campeão sul-americano de Fórmula 3, campeão internacional da Fórmula 3000, um dos pilotos de currículo mais vitorioso no automobilismo brasileiro. Ricardo Zonta de Curitiba, com passagem pela Fórmula 1. E hoje piloto da Stock Car. Ali o Alexandre Barros contorna o bico de pato na 6ª posição, já perde um pouquinho de contato com esse primeiro pelotão aí, que tem o Paraná nas 2 primeiras posições, São Paulo em 3º, Rio Grande do Sul em 4º, a Bahia em 5º, com Luiz Razia, que já abre temporada de caça de novo ao Gustavo Martins. Você vai subindo o trecho do café da pista de Interlagos, de carona com Ricardo Zonta, despejando potência no motor de 260 cavalos no carro da Sprint Race. Veja só como o piloto fica posicionado exatamente no meio do carro. Isso para distribuição de peso facilita e facilita muito o trabalho de todo mundo que está envolvido aí na disputa por vitórias, por títulos, por posições a cada curva de todas as pistas que recebem as etapas da Sprint Race. Esta é a 5ª temporada da Sprint Race Brasil e essa corrida, a corrida dos convidados, é uma novidade do calendário. Veja aí o Zonta, vai atacando por fora, lá na reta oposta, Renan Guerra acompanha de muito perto, por fora o Zonta, por dentro o Júlio Campos, que mantém a primeira posição na descida do lago. Com isso chega de vez o Renan Guerra para tentar essa primeira posição. Gustavo Martins é o 4º, perde um pouquinho de contato Luiz Razia. O Zonta atacando sempre pela linha externa da pista. O Júlio Campos pilota com um olho no asfalto e o outro nos espelhos retrovisores do carro que ele divide com o primo dele, com o Rafael Campos. Vai tentar mergulho o Zonta. Na primeira do S de baixa, por fora vem o Renan Guerra. Pode surpreender o Zonta. O Zonta se posiciona ali de novo à frente do Renan Guerra. Mantém o 2º lugar o Ricardo Zonta. Júlio Campos, líder da prova, com o carro número 13. O Razia chegou de novo para a festa, com todo mundo ali na frente, ou atacando ou defendendo posição. O ritmo cai um pouquinho em relação ao tempo de volta ideal, logicamente. Com isso, o Razia, que tinha um pouquinho de pista livre, acabou chegando de novo. Olha aí, 1º, 2º, 3º, 4º, o 5º. Não tem diferença nenhuma entre eles. Tudo em aberto na prova de convidados da Sprint Race Brasil, em que temos também as participações do Djalma Fogaça, piloto da Fórmula Truck. Participação do Gaetano de Mauro, que já foi campeão da Sprint Race e vem buscando seu espaço no automobilismo internacional. Olha aí, Zonta e Campos lado a lado, Zonta por fora, Campos por dentro, ficou sem espaço para uma tomada ideal, vai descendo o S do Senna, emparelha o Zonta, pode sair mais lançado para a curva do Sol. Por fora vai ser difícil, mas ele tenta. Júlio Campos defende bem. Entrou meio sem tomada ali para a primeira do S do Senna. E olha só como o Zonta embute na traseira do carro dele, embutiu demais. Foi para fora o Júlio Campos e a batida no guarda-reio. Ricardo Zonta é o 1º colocado. Gustavo Martins é o 2º, vem em 3º agora o Renan Guerra. O Alexandre Barros é o 4º. Ficou também o Luiz Razia. Cadê o carro do Razia? Não aparece mais na imagem. O carro número 23 do Luiz Razia. Ricardo Zonta vem para ser o 1º. Gustavo Martins o 2º. Renan Guerra é o 3º, Alexandre Barros é o 4º. Olha como Gustavo Martins vai para cima do Zonta e ali o Júlio Campos. Avaliando, examinando os danos em seu carro. Vamos ver de novo. Agora da câmera do Renan Guerra. Olha só como foi rodando ali na entrada da reta oposta o Júlio Campos. E agora você vê do carro do Júlio Campos. Ele tentou controlar.
Depois de uma rodada, a batida de traseira no guarda-reio e o fim de prova para o Júlio Campos, que veio para formar dupla com o Rafael Campos. Safety car intervém na prova para a remoção do carro do Júlio Campos e nós vamos revendo a largada das câmeras on-board de vários pilotos. Primeiro, vamos lá da câmera do Guilherme Salas, que foi o 12º colocado no grid. Veja ali o Júlio Campos, que era o último, como já veio para cima dele. Retardou a frenagem o Guilherme Salas, veio dançando à frente dele o carro número 6 do Vicente Origi, aqui ao lado Gaetano de Mauro. E agora vamos acompanhando do carro do Renan Guerra. Era o 4º colocado no grid o Renan Guerra, todo mundo assumindo uma linha interna no momento da largada. Ali à frente iam o Zonta, o Casagrande e o Martins. O Renan espalhou um pouquinho mais que todo mundo para fazer a tomada da primeira do S do Senna. Com consciência, veja só que tem alguém ao lado dele ali. Tem gente ao lado dele. E agora do carro do Alexandre Barros. Largando em 7º o Alexandre Barros, você vê ali o carro verde número 23 do Luiz Razia. Todo mundo vindo para a linha de dentro, é uma característica de largadas lançadas. Sobretudo numa categoria que tem todos os carros com a mesma preparação, como é o carro da Sprint Race Brasil. Viu só como veio dançando ali à direita do Alexandre Barros o carro do Luiz Razia? Agora tomamos carona com o Júlio Campos, que era o último colocado no grid. Veio lá do fim da fila. Aqui pela esquerda já ficou o Gaetano de Mauro. Ali pela direita já foi ficando o carro do Salas. Pela frente ali ele tem quem? Tem o carro número 88 do Djalma Fogaça. Já deixou para trás também o Djalma Fogaça. Carro 17 do Salas foi ali pela direita do Zonta, tomou posição de novo, ainda deu um chega para lá no Gaetano de Mauro. Você viu e reviu a largada da prova de vários ângulos, de várias câmeras. E agora vamos de novo com a bandeira verde. Prova reiniciada com Gustavo Martins partindo para cima do Ricardo Zonta. Gustavo Martins de Porto Alegre, Ricardo Zonta de Curitiba, o Renan Guerra de São Paulo. Vem muito próximo, olha como vai escapando a traseira do carro do Martins, ele traz de volta, sensacional domínio da situação do gaúcho Gustavo Martins. Não só trouxe o carro de volta, como saiu lançado a ponto de emparelhar lá na reta oposta com o Ricardo Zonta. Veja aí, ele vem atacando a liderança do Ricardo Zonta, Gustavo Martins, do lado esquerdo do seu vídeo, do lado direito da pista. Eles vêm pela tomada do lago, vai mergulhar o Renan Guerra, lado a lado com o Martins, o toque entre eles. O Renan assume a segunda posição, vem o Salas para a festa também, vai ser terceiro. Saiu da pista ali o Martins, no que tentou voltar já encontrou o carro do Salas, que assumia a terceira posição. Aí Zonta, Guerra, Salas, Martins. Vai perdendo posições ali o Alexandre Barros. E o Salas partindo para cima do Guerra para assumir a segunda posição. É segundo colocado Guilherme Salas, que traz a reboque agora o carro do Guerra. O Martins vem muito próximo também. Vai atacar por fora o Renan Guerra. Pode tentar o mergulho. Gustavo Martins, Vicente Origi, é o quinto colocado. Piloto de Florianópolis, Vicente Origi. Aí Alexandre Barros partindo para cima do Pietro Rimbano. Pietro Rimbano, que tem a sexta posição geral da prova. E os pilotos convidados vão marcando pontos também no campeonato da Sprint Race na mesma tabela dos pilotos regulares. Por exemplo, o Alexandre Barros é convidado do Gerson Campos e do Cássio Cortes. O resultado do Alexandre Barros vai valer, nesse caso, para o campeonato do Cássio e do Gerson na categoria GP. Gustavo Martins fazendo a volta mais rápida da corrida em 1 minuto, 50 segundos, 119 milésimos, mais de 140 por hora de média. É brincadeira o que voam baixo os carros da Sprint Race Brasil. Renan Guerra lado a lado com o Gustavo Martins. Perde a terceira posição para o Martins. Guilherme Salas, o segundo colocado, vai abrindo temporada de caça ao Ricardo Zonta. Olha como vem todo mundo para dentro. Todo mundo assumindo linha defensiva, principalmente o Salas, que procura no espelho retrovisor e vem inteirinho o carro número 78 do gaúcho Gustavo Martins, que é parceiro do Marcos e do Lucas Pérez, pai e filho, tendo o primeiro campeão da Sprint Race como parceiro nessa corrida de convidados. Veja aí o Alexandre Barros partindo para cima do Pietro Rimbano mais uma vez. Na aproximação para o Laranjinha, mergulhou Alexandre Barros e é dele. Toma a posição do Pietro Rimbano, que é o atual campeão da Sprint Race. Assume a sexta posição o Alexandre Barros. E vem buscando recuperação. Veja só, aceleração agora em direção à curva do Bico de Pato. E aí ele atacando a posição do Origi, vai ter toque. Saíram esfregando portas ali Alexandre Barros e Vicente Origi.
Quem se deu bem nessa foi o Alexandre Barros, que assumiu a 5ª posição na prova. O Origi é 6º. Em 7º, Rimbano. Aí você vê o carro número 77 do Renan Guerra, uma disputa interessantíssima com o Guilherme Salas. Eles vão lado a lado, praticamente, pela subida do café. Veja só, o Renan Guerra vem para cima, o Guilherme Salas não alivia o pé, não. Mantém o ritmo, não só mantém o ritmo, como vai para cima, enquanto o Ricardo Zonta vem para a linha de chegada, lado a lado com o Gustavo Martins. A decisão da prova vai ser na linha de chegada, praticamente o toque entre eles, e na bandeirada final, a vitória é de Gustavo Martins, mais uma dele na Sprint Race. Ricardo Zonta é o 2º, Guilherme Salas é o 3º, Alexandre Barros é o 4º, Renan Guerra é o 5º, Vicente Origi é o 6º, Pietro Rimbano é o 7º, Djalma Fogaça é o 8º, Júlio Campos ficando em 9º e o Luiz Razia na 10ª posição na prova de convidados, a primeira edição da prova de convidados da Sprint Race Brasil. Você vê a festa do Gustavo Martins recebendo o troféu ali das mãos do Thiago Marques, o promotor do campeonato, a festa do Rio Grande do Sul, na prova de convidados da Sprint Race Brasil. Gustavo Martins, como que foi a emoção de ganhar a corrida dos convidados da Sprint Race? Muito legal, né? Corrida muito disputada, todos os pilotos muito profissionais, corrida limpa e é muito gostoso. Quero agradecer de novo o Thiago aí, os Pérez por ter me convidado também e a categoria que está muito legal. Foi uma corrida muito disputada, foi bem legal. A gente conseguiu largar na pole, se manter. Eu tive vários problemas, fiquei sem a primeira e a segunda marcha na corrida e não conseguia segurar mais a saída das curvas, perdia muita velocidade. Com isso, os outros começaram a chegar e tive um trabalho maior ainda para tentar sair bem das curvas de terceira marcha. Então foi desgastante bastante porque se esforça para ter uma saída melhor e acaba tendo fisicamente um esforço maior. E eu e o Martins chegamos lado a lado na última curva ali na linha de chegada, por pouco foi muito próxima a diferença. Uma corrida bem difícil, a gente andou com os ponta, tipo Julinho Campos, nível aqui era muito alto, a disputa aqui foi bem legal e agradecer a galera que veio aqui, os irmãos também. Alex, conta pra gente, qual a diferença aí de correr com as 2 rodas e 4 rodas da Sprint com o banco centralizado? Dá mais equilíbrio. Não, é bacana, né? Primeira vez que eu brinco de carro, mas faz tempo. Lógico que você está correndo com pilotos também bastante experientes na categoria desses convidados, é tudo piloto que corre de estoque, já são pilotos mais profissionais, mas o carro está de parabéns, foi um convite do pessoal da Acelerados, eu tentei honrar com a equipe, né, fazer um bom trabalho, a gente largou, acho que foi em 7º, deu para avançar um pouquinho de posição e foi bem bacana, me diverti bastante, não foi fácil a corrida, foi bem difícil, só com meia hora de treino, mas valeu a pena, foi um dia dos pais bacana. Como está sendo bacana toda a 5ª etapa da Sprint Race Brasil, provas disputadas no domingo do Dia dos Pais, no Autódromo de Interlagos, e já temos pilotos saindo da pista para a terceira e última corrida da etapa. Voltando os pilotos regulares da Sprint Race Brasil, a pole position é do Marcos Pérez, a 2ª posição é do Cal Machado, em 3º vai largando o Eduardo Berlanda, o 4º é o Cássio Cortes, o 5º é o Luca Milani, o 6º é o Fábio Fogaça, em 7º lugar, Vinícius Margiota. Veja só, 3 pilotos da Pro entre os 7 primeiros, a 8ª posição é do Beto Giorgi, em 9º vai largando o Rafael Campos, o 10º é o Guido Cota, o 11º é Pedro Boesel, o 12º é Cláudio Buschmann e o 13º é o Caê Coelho. Os pilotos já vêm perfilados para a largada, espalha o pelotão na reta principal do Autódromo de Interlagos. Vem pela primeira posição o Cal Machado com o carro número 87, já assumindo a liderança. Deixando para trás o Marcos Pérez, que largou da pole position. Tem gente ali com a porta aberta. E o Guido Cota vem com a porta do lado direito aberta. Você vai de carona com o Eduardo Berlanda, enquanto rodava à frente dele o Marcos Pérez. Que susto! Passou o Eduardo Berlanda, que chegou em Interlagos como líder do campeonato. À frente dele atravessou o carro número 78 do Marcos Eduardo Pérez. O Berlanda teve de pendurar no pedal do meio ali para evitar uma colisão. Veja aí, Rafael Campos, carro número 13. Já tem gente rodando ali. Guido Cota também ficou na descida do lago. O Guido Cota, que vinha com a porta do lado direito,
querendo abrir, acabou rodando na descida do lago. É segundo colocado o Luca Milani com o carro número 77. Você vai de carona mais uma vez com o Berlanda, partindo para cima do Cássio Cortes. Olha só como ele emparelha e vai consumando a ultrapassagem. Um toque entre eles na descida para o Pinheirinho. Sobrevive todo mundo na pista. Berlanda agora é o terceiro, Cássio Cortes é o quarto colocado, o quinto é o Fábio Fogaça. E você de carona com o Luca Milani. Na perseguição ao Cal Machado, foi para primeiro o Luca Milani, porque o carro do Cal Machado abanou na saída do Bico de Pato. O Luca Milani agora primeiro colocado, o Cal se mantém na pista em segundo, Eduardo Berlanda é o terceiro, quarto colocado é o Cássio Cortes e o quinto é o Fábio Fogaça. Veja aí, Cláudio Buschmann levando junto dele o Rafael Campos, carros 12 e 13, e agora vamos de carona com o Cássio Cortes. Logo à frente dele, o carro do Berlanda. À frente do Berlanda, ali está com a traseira amarela, o carro do Cal Machado. Cal Machado, parceiro do Jorge Martelli. Ricardo Zonta é o piloto convidado da dupla. Na liderança, Luca Milani. Veja ali o Berlanda, como vem para cima do Cal para assumir a segunda posição. E traz junto dele o Cássio Cortes. Que corrida vai fazendo o Cássio Cortes. Ele que é piloto da categoria GP, parceiro do Gerson Campos. Aí o Cássio Cortes, o semblante sempre tranquilo do Cássio Cortes. Ele e o Gerson comandando ao lado de Rubinho Barrichello. A atração de TV Acelerados, um sucesso da internet que foi parar na televisão. Eles vão acumulando com isso, com as atrações do programa, quilometragem e mais quilometragem de experiência de pista. Luca Milani é o líder da prova, vai tomando laranjinha, já com uma vantagem bem tranquila. O Berlanda é segundo colocado, aí você acompanha a ultrapassagem feita pelo Pedro Boesel sobre o Cláudio Buschmann. Pedro Boesel tem o carro número 8, foi o vencedor da categoria Pro na primeira prova da etapa. Eles vão tomando a primeira do S de baixa para depois contornarem aí o Pinheirinho. Tem gente atravessada ali, o carro do Marcos Pérez atravessado para o lado de fora na curva do Pinheirinho. Por isso indicação de bandeira verde ali, porque no posto anterior àquele havia bandeira amarela sinalizando o perigo, sinalizando a posição de risco no carro do Marcos Pérez. Cássio Cortes, terceiro colocado, à frente do Cal Machado, que é o quarto. Vem na quinta posição o Vinícius Margiota. Você toma uma carona na subida do café com Cláudio Buschmann, do carro número 12. Cláudio Buschmann, em sua primeira temporada na Sprint Race Brasil, já foi enxergar o mundo lá de cima do pódio nessa temporada de estreia. Veja aí o Cal Machado pelo lado esquerdo, como vem para recuperar a terceira posição em cima do Cássio. Luca Milani já tomando o S do Senna. O Berlanda também, o Eduardo Berlanda fritando pneus na tomada do S do Senna, e o Cal Machado recuperando a terceira posição na prova, recuperando a liderança da categoria GP. O Cal e o Cássio, que são terceiro e quarto na corrida, são primeiro e segundo na classificação da categoria GP. Olha só como o Cássio não perde contato, aproveita o vácuo. Cal Machado vem pela linha mais defensiva ali. Vinícius Margiota é o quinto colocado, e aí tem toque. E aí tem toque. O Cássio Cortes quase saindo da pista. Questão de ver como vai se comportar agora o carro do Cássio Cortes. O toque com o Cal Machado na disputa pelo terceiro lugar geral da prova. Berlanda segundo colocado, Cal Machado é o terceiro, é o líder da categoria GP. E aí temos bandeira amarela. Temos indicação justamente ali na curva do Pinheirinho. Passando por ali o Cássio Cortes, o Vinícius Margiota. Vem também o Pedro Boesel, já com a dianteira do carro um pouco danificada. Veja ali o carro número 8, sem o paralama dianteiro direito. E temos o Luca Milani na liderança. Eduardo Berlanda em segundo, Cal Machado em terceiro. Segue na prova em quarto o Cássio Cortes. Vinícius Margiota está com o carro número 7. É o quinto colocado, e o sexto é o Pedro Boesel, que põe de lado na subida para o café, enquanto nós vamos revendo a largada da prova. Tem algumas câmeras on-board. Primeiro, na câmera do Luca Milani. Veja como ele tinha a fila interna. Ali ao lado direito dele vinha acelerando também o Cássio Cortes. O Cássio oferecendo resistência ali ao fim da reta, quando eles vinham para decidir o quarto lugar geral na prova. Luca Milani fechando a porta para cima do Cássio, e ali o momento em que rodou o Marcos Pérez. Viu só como teve de frear o Eduardo Berlanda? Vamos ver de novo do carro do Berlanda, veja aí. Ele vinha na terceira posição. À frente dele, o carro de traseira branca e vermelha do Marcos Pérez. Lá à frente o Cal Machado. Olha como o Marcos Pérez desceu o S do Senna. A traseira fez menção de ir embora, ele controlou.
Aí já no contorno do lago, no que saiu da zebra, o carro já saiu com a traseira pro lado esquerdo ali e acabou rodando. Agora do carro do Cláudio Bushmann, nós vamos acompanhando de novo toda a movimentação da largada desta terceira prova, na quinta etapa da Sprint Race Brasil, ao lado esquerdo dele, o Rafael Campos. Nesse pelotão uma largada comedida, veja ali Vinícius Margiota, o VM7, o Guido Cota fazendo ultrapassagem sobre o Vinícius, e aqui à direita já ficou também o carro do Marcos Pérez. E agora vamos com o Rafael Campos rever a largada desta prova final da Sprint Race Brasil. Olha como já ia abrindo um pouquinho ali com o carro verde, número 23, o Guido Cota, que é o representante capixaba no grid da Sprint Race, o Guido atacando por fora o Vinícius Margiota. E aqui nós tínhamos o Cláudio Bushmann, exatamente, ganhando a posição do Rafael Campos, mais uma vez ficando ali pela direita, o carro do Marcos Pérez. Agora é Cássio Cortes, quem apresenta para nós como foi essa movimentação de largada. Essa imagem vai ser muito interessante para entender o incidente ali na Curva do Sol, na saída do S do Senna, envolvendo o Marcos Pérez. Olha aí o Cássio como tomou por fora o S do Senna, porque ao lado dele vinha o Luca Milani. Nesse ponto ele já pôde até fazer a tomada normal na primeira do S do Senna. Olha lá, Marcos Pérez atacou a zebra, rodou, teve de frear o Eduardo Berlanda. Com isso o Cássio Cortes foi um dos que puseram por dentro para ganhar a posição do Eduardo Berlanda. Esse é Luca Milani, esse é o líder da prova, vem para brigar também pelo título, vem para diminuir a vantagem dos irmãos Berlanda, que são os líderes do campeonato. Veja aí o Cássio Cortes, que vai em perseguição ao Pedro Boesel, atravessou o carro do Boesel na descida do lago, mas a traseira saiu sambando na descida do lago. Pedro Boesel acabou rodando, aí tentando voltar à pista, piloto paranaense do carro número 8. Veja aí o Pedro Boesel, tira o carro lá para a área de escape, enquanto vem aí o Cal Machado recebendo toda a pressão do Eduardo Berlanda. Cal Machado tem o carro número 87. O carro número 87 foi do Jorge Martelli na primeira bateria. O Jorge Martelli venceu na geral, venceu também na categoria GP. O carro 87 que foi do Ricardo Zonta na prova dos convidados. O Ricardo Zonta terminou a prova em segundo lugar, o resultado decidido na linha de chegada. Veja aí o Boesel. Tudo indica que vai sendo o fim de prova para ele. E agora o Cal Machado vem para ficar com a vitória na categoria GP. Antes dele aí está Luca Milani, comemorando mais uma dele na Sprint Race Brasil. O Cal Machado é o segundo, fica em primeiro na GP. Depois Eduardo Berlanda, Cássio Cortes, Vinícius Margiota, Cláudio Bushmann, Guido Cota, Pedro Boesel, Caê Coelho e Beto Giorgi completando as 10 primeiras posições no campeonato. Juninho e Eduardo Berlanda vão a 266 pontos. O Luca Milani chega próximo, vem a 226. Beto Giorgi é o terceiro, tem 142. Na categoria GP, liderança agora para Cal Machado e Jorge Martelli com 222 pontos. O Vinícius Margiota, vice-líder, tem 208. Marcos Pérez e Lucas Pérez na terceira posição vão a 203 pontos. Aí a comemoração de Luca Milani, mais uma dele na Sprint Race Brasil. Cal Machado, segundo colocado na geral, comemorando sua vitória na categoria GP. E aí está o pódio da categoria Pro. Luca Milani, Eduardo Berlanda e Guido Cota. E aí, Luca, o que representa essa vitória para você? Foi sensacional. O final de semana não começou tão bom, mas a gente foi achando um errinho em cada lugar, tanto de pilotagem como de equipamento. A equipe da Sprint está de parabéns. O meu parceiro Renan Guerra me ajudou demais, um cara consciente, brigou pelo meu resultado, brigou pelo meu campeonato. Tenho que agradecer ele a isso. Meu pai sempre esteve aqui comigo e é uma alegria imensa ganhar esse dia com ele aqui do meu lado e meu avô. Então, esse Dia dos Pais eu acho que está cenado, em minha posição está ótimo. E o pódio da categoria GP, Cal Machado é o vencedor, Cássio Cortes é o segundo, Vinícius Margiota é o terceiro. Cal Machado, e aí, como que foi o seu final de semana? Eu acho que melhor é impossível, né? Um dia maravilhoso, Dia dos Pais, quer dizer, poder dedicar isso à minha família, né? E principalmente ao meu amigo Ricardo Zonta, que teve que embarcar antes, que foi embora. Mas essa vitória também é para ele, é pro Billy Zonta, que está lá torcendo para mim lá nos Estados Unidos. E pro Martelli, que venceu hoje pela primeira vez na Sprint, eu fiquei muito feliz. Eu acho que o meu objetivo dentro da Sprint é fazer esses pilotos evoluírem com técnica, sem bater, sem tirar ninguém. Foi divertido, né? Sempre que você volta com o troféu para casa, ainda mais nessa etapa a gente está
recebendo um patrocinador novo, MTE Thomson, então o pessoal tá aí, a gente conseguiu ter um bom resultado para eles. Tava brigando com o Cal ali pela liderança na GP, a gente se tocou na freada do lago, e aí o carro ficou torto, eu sofria muito no miolo depois. O Marjota veio chegando, até cumprimentei ele depois, eu estava tão lento no miolo que ele podia ter arriscado, mas ele foi conservador ali e deu resultado, acabou que nós dois fomos por pódio, eu em segundo, ele em terceiro, então muito feliz. Vinícius Marjota, 2 terceiros lugares em Interlagos, como que foi? 2 terceiros lugares disputado, o Pietro também deu P3, deu 3 P3, né, na categoria. A gente pontuou bem, agora vamos ver pro campeonato. Vamos ver, seguir para a próxima corrida e focar para ser campeão. E assim chegamos ao fim de mais uma etapa, e que etapa, da Sprint Race Brasil, nosso próximo encontro já marcado para o dia 17 de setembro, com a 6ª etapa em Londrina, corrida noturna, mais um grande momento na temporada que está pegando fogo na disputa pelo título da categoria Pro, na disputa pelo título da categoria GP. Essa é a Sprint Race Brasil.